Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje vamos ter mais um vídeo e dessa vez é a força da fé, confiando em Deus nos momentos difíceis. Você já passou por momentos em que tudo parecia desmoronar? A vida nos coloca diante de desafios, perdas e incertezas. E nesses momentos, a fé pode parecer difícil de manter. Mas hoje, eu quero te lembrar de algo importante. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Vamos refletir juntos sobre como fortalecer nossa fé, mesmo quando tudo parece impossível. Nosso primeiro versículo é: Por que andamos por fé e não por vista? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Na parte 1, vamos pensar assim: o que é ter fé de verdade? Muitas pessoas dizem ter fé, mas quando chegam as dificuldades, começam a duvidar. A fé verdadeira não depende do que vemos ou sentimos. Ela se sustenta na confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Vamos a alguns exemplos. O exemplo de Noé. Imagine receber uma ordem de Deus para construir uma arca em um tempo em que ninguém sequer sabia o que era chuva. Noé passou anos construindo a arca, enquanto todos riram dele, mas ele permaneceu firme e sua fé salvou sua família. O exemplo de Davi. Davi enfrentou o gigante Golias com nada além de uma funda e algumas pedras. O que o tornou vitorioso não foi sua força, mas sua fé inabalável de que Deus lutaria por ele. E os exemplos de Paulo e Silas. Presos e acorrentados, Paulo e Silas não se desesperaram. Pelo contrário, eles cantaram louvores a Deus dentro da prisão. E Deus respondeu abrindo as portas da cadeia e libertando-os. Isso é fé. Confiar mesmo no meio da tempestade. Nosso próximo versículo é: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Pensamos numa parte 2. Por que nossa fé é testada? Se Deus é bom, por que enfrentamos dificuldades? Muitas vezes, o que chamamos de provação é, na verdade, um processo de fortalecimento. Deus nos molda através das dificuldades, nos ensinando a confiar mais nele. Pensemos que a fé nos torna mais fortes. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé cresce quando passamos por desafios. Tiago, do capítulo 1, versículo 3, diz: Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. As lutas de hoje estão te preparando para vitórias maiores amanhã. Um segundo ponto é que a fé nos ensina a depender de Deus. Se tivermos tudo resolvido, será que buscaremos a Deus? Muitas vezes é no momento de dor que a gente mais se aproxima dele. E um terceiro ponto é que a fé nos dá paz no meio da tempestade. Quando confiamos em Deus, não precisamos nos desesperar. Jesus estava dormindo no barco enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Os discípulos se assustaram, mas Jesus os acalmou com uma única frase: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Se Jesus está no barco da sua vida, não há motivo para ter medo. Além disso, pensemos também que como nós podemos fortalecer a nossa fé. Se você sente que sua fé está fraca, não se preocupe. A fé pode ser cultivada. Aqui estão 3 passos para fortalecê-la, que é ler a palavra de Deus diariamente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia é o alimento para a nossa fé. Ore com confiança, pois fale com Deus como um filho fala com o pai, porque ele ouve cada oração e nunca nos deixa sem resposta. E lembre-se das promessas de Deus, sabe? Em momentos de dúvida, volte-se para as promessas de Deus. Para a nossa reflexão final, pensemos mais um salmo, mais um versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Se ele prometeu estar contigo, então você nunca estará sozinho.
A vida pode até ser incerta, mas a fidelidade de Deus nunca muda. Se hoje você enfrenta um desafio, lembre-se, a fé não é sobre enxergar a saída, mas sobre confiar que Deus já preparou o caminho. Tudo é possível ao que crê, já dizia Marcos. Que essa mensagem renove a sua fé. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Além disso, escreva nos comentários alguma palavra de fé para que todos possam ver. Que Deus te abençoe. Amém.